Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, vamos aí para nossa segunda parte da nossa aula de O Educador e a Moralidade Infantil numa Perspectiva Construtivista, da Thelma Pilege Vinha. Então vamos para a segunda parte agora. Quem não assistiu a primeira aula, é muito importante estar assistindo, tá, pessoal? Para não perder nada, pegar aí nosso trabalho aí desde o começo, nossa linha de pensamento. Então vamos lá para a segunda parte. Agora a gente vai falar sobre avaliação. A forma de avaliação das crianças, pessoal, é um outro aspecto a ser trabalhado. Por exemplo, perder ponto quando conversar e ganhar ponto quando entregar trabalho. Isso, só para ver se estava gravando. Então, assim, quando você fala assim sobre a criança ganhar ponto quando ela entrega um trabalho bonito e tal, e perder um ponto quando ela conversa, quando ela faz uma bagunça, gente, a maneira de usar um instrumento de avaliação ameaçando ele com frases como, por exemplo, vocês vão ver na hora da prova, vocês vão ver o que vai acontecer, ó, vou dar uma prova surpresa, aí vocês vão estar todo mundo perdido. Gente, portanto, na avaliação, se é avaliado o desenvolvimento da criança pequena, também está sendo usado, trabalhada a moralidade. Então, quando você vai trabalhar avaliação, pessoal, você tem que trabalhar a avaliação de uma forma moral, de uma forma assim, avaliando a criança pelo aprendizado dela, pelo crescimento, principalmente se baseando no construtivismo, cada passo da criança, cada desenvolvimento, algo que ela estava fazendo de forma errada, e através da sua mediação, a criança foi descobrindo, ela foi ali evoluindo, percebendo o seu erro, corrigindo ele. É assim que você avalia, e você vai trabalhando a moralidade, porque você está trabalhando, buscando ajudar a criança, buscando garantir o ensino-aprendizagem dela. Tá? Então você não está usando a avaliação como uma ferramenta, como uma arma ali ameaçando a criança. Se ela não ficar quietinha, ela vai tirar 0 ou qualquer coisa parecida. Nós precisamos, pessoal, como educadores, ter uma postura extremamente exemplar. Nós somos modelos e sabemos que nesse período pré-operatório, a criança ela aprende muito por imitação, que é até mesmo inconsciente. Então, assim, o modelo ele tem que ser exemplar, porque a criança ela não vai aprender o que é falado, mas ela vai aprender com os atos de quem fala. Por isso, é fundamental que haja coerência no modo de agir e coerência no discurso. Então, assim, tem uma frase que fala, né, que as crianças elas não aprendem pelos conselhos, elas aprendem pelos exemplos. Então, às vezes o pai fala, ó, não quero que você fuma, tá, mas o pai fuma. Então, a criança vai crescer, vai virar um adolescente, ele vai fumar e o pai não vai poder falar nada. E assim por diante. Então, pessoal, nessa questão pré-operatória aqui, é onde a criança ela realmente ela aprende pelo aquilo que ela vê e não aquilo que ela escuta. Tá? Então é muito importante ter uma coerência entre o discurso do professor e o modo dele de agir, tá bom? Para a criança, aprender o respeito tem que viver em um ambiente de respeito. Ou, desculpa, para a criança aprender o respeito, ela tem que viver num ambiente de respeito. Para aprender a falar baixo, é preciso que se fale baixo com ela. Às vezes o pai e a mãe grita com a criança que a criança fale baixo. Ambiente cooperativo, pessoal. É muito comum na educação em geral, na educação infantil, no ensino fundamental, que se estudem técnicas e procedimentos de educação moral. Mas o professor não faz o essencial, que é construir um ambiente cooperativo. Não adianta pensar em trabalhar direitos e respeito com discursos e técnicas em cima de dilemas, e não construir na classe um ambiente em que tudo isso está presente. Então, para você trabalhar, por exemplo, com a moral, para você ensinar assim, a cooperatividade, falar assim, olha, você tem que ajudar seu coleguinha, você não pode ser uma criança egoísta, você não pode ser isso, não pode ser aquilo. Você tem que ter um ambiente na sala de aula, pessoal, que garanta esse tipo de coisa, que mostre para a criança, na prática, aquilo que está sendo falado para ela. Somente dessa forma ela vai desenvolver, tá, esse sentimento de cooperação. Na verdade, a construção da personalidade moral ela vai se dar a partir da interação com os diversos ambientes, família, escola, amigos, meios de comunicação e por aí adiante. Cada um desses ambientes ele tem um peso na vida da criança. Na primeira infância, até os 4 anos, a família ela tem um peso muito grande. A interação com esses vários ambientes é que vai formando o desenvolvimento moral da criança. Então, por exemplo,
criança está em casa, com uma família, por exemplo, que... Como eu posso dar um exemplo? Vai, ela mora com o pai e a mãe fala baixinho, dá todo carinho para ela, dá todo amor. Aí chega na igreja, por exemplo, vai na igreja, tem aquele pastor lá, um presbítero, alguma coisa, não criticando de forma nenhuma, que só fala gritando e gesticulando e tal, e a criança vai achar que aquilo ali é certo, então ela vai começar a falar gritando, e os pais em casa vai dizer, não, mas a gente não ensinou você a falar gritando, né? Por que você está gritando? Mas por quê? Porque ela viu o exemplo ali na igreja. Chega na escola, por exemplo, aí o professor gritando com as crianças, ai, sentar, vai, não sei o quê. Ela vai ficar mais agressiva ainda, os pais não vão entender. Ou muitas vezes, pessoal, o ambiente, né? O ambiente, o pai, a mãe sempre fala gritando, a criança chega falando alto, o professor fala assim, tem que falar baixinho, não pode gritar. A criança vai falar, puxa, mas não é esse o tom correto? Eu aprendi assim na minha casa. Então, pessoal, a construção da personalidade moral da criança, ela se dá a partir da interação com diversos ambientes. Às vezes ela tem um ambiente bacana na escola, tem um ambiente bacana em casa, tem um ambiente bacana na igreja, mas o pai e a mãe ficam assistindo, por exemplo, telenovelas lá, que mostra muitas cenas de violência, agressões, então a criança ela também vai adquirir aquilo. Então nós precisamos aí proporcionar à criança ambientes saudáveis, harmônicos, para que a criança possa crescer e se desenvolver um ser humano calmo também, tá bom? Não um ser humano agressivo, um ser humano agitado, certo? Lembrando que esses ambientes eles não são iguais, cada um tem um peso diferente na vida da criança, conforme a interação que ela tem. Na realidade, o que faz uma criança desenvolver mais ou menos a sua oralidade e a sua autonomia é justamente o convívio. Se ela está interagindo num ambiente autoritário ou democrático, mas a concepção de autoritário não é apenas o não. Antes da gente entrar nessa questão do autoritário, pessoal, gostaria de falar aqui. Muitos pais têm aquela coisa assim de sai para trabalhar e paga uma pessoa para ficar com a criança. E fala assim, ó, na hora da escola, você leva ela ali, a perua leva ela, depois a perua atrás. E quando não, pessoal, o pai e a mãe nem coloca a criança, porque diz, ele é pequenininho ainda, não vou colocar ele agora na escola, vou colocar ele mais tarde. E assim, deixa de proporcionar para a criança, gente, um período de interação social, porque pensa que a escola é só lição. Não, a escola também é interação, é o convívio social, e isso vai ajudar na formação da moral da criança, né, o desenvolvimento moral da criança. E muitos pais, às vezes, preferem pagar uma babá do que mandar a criança para a escola, porque dizem assim, ele é muito pequenininho, ele é isso, ele é aquilo. Gente, na verdade, esse desenvolvimento, essa interação é de suma importância. Ele em casa com uma babá, ele vai se tornar o quê? Uma criança egocêntrica, que tudo que ele quer tem que ser dado para ele. A babá vai dar, porque afinal de contas, se ela não der, ele vai chorar e vai... O pai e a mãe ainda vai achar que a babá está agredindo a criança. Então, assim, gente, ele vai começar a crescer achando que ele é o centro do universo, que tudo tem que gerar em torno dele. E isso é muito negativo. Então, quanto mais cedo você puder mandar a criança para a escola, pessoal, é melhor para o desenvolvimento dela. Agora nós vamos falar sobre essa questão da concepção do autoritário. O autoritário não é apenas um não, tá? O não é aquele ambiente assim que tudo que a criança quer, você fala assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode subir lá, não pode pegar isso, não pode fazer aquilo, tá? No construtivismo, pessoal, o autoritário, ele não é só esse ambiente. O autoritário é aquilo que o adulto faz pela criança, o que ela não pode fazer por si mesma, tá? Autoritário é quando o professor está ensinando ou instruindo algo que a criança poderia descobrir sozinha, ou reinventar, a partir de situações que ela vai colocando. Para que ela reinvente, pessoal, para que ela descubra. Então, assim, quando o pai, a mãe, o professor, ou aquela família, normalmente, filho único, né? Tem um filho único, a criança ela é filho único, ela é sobrinho único, neto único. Meu, num raio de 100 quilômetros da família, aquela criança, ela é a única que tem. Então, gente, vocês têm noção do nível de mimo que essa criança vai receber? E ela vai começar a achar que ela é importante, que tudo que ela faz está correto. Né? E ninguém vai querer que corrija a criança, porque todo mundo a ama ela, adora ela. Né? E isso, gente, é muito ruim, porque isso também desenvolve o egocentrismo na criança. E também torna a criança uma criança deficiente ali, porque não deficiente físico, mas uma criança com uma deficiência ali moral, porque a criança, coisas que ela poderia fazer sozinha, por exemplo, eu quero água. Puxa, o filtrinho tá ali, filho. Pega seu copinho lá, põe lá, enche a aguinha. Não. Mãe, tô com água. Peraí que a mamãe vai pegar. Vai dar lá, desce, cata o copo, enche de água, põe, espera a criança beber, leva o copo de novo pra pia. Não pode, tem que deixar a criança aprender a se virar. Aprender que ela tá com sede, ela tem que levantar e pegar a água dela, tá? Então, gente, o autoritarismo também baseia nisso, tá? É você fazer pela criança algo que ela poderia fazer sozinha.
O democrático, pessoal, é o contrário. O democrático é aquele ambiente em que a criança planeja junto com o professor quais atividades vão ter naquele dia. Ela vai tomar decisões, escolher, dentre as opções oferecidas pelo professor, quais ela quer fazer. A criança é quem decide o ritmo, a criança é quem decide, e o ritmo dela, ele é respeitado. Então, assim, gente, essa questão aqui das atividades, né, que vai escolher, é muito legal o professor começar a aula com uma roda de conversa, a partir do que as crianças conversaram ali, do que elas trouxeram. A partir daí, gente, o professor vai montar a atividade dele para ele dar para as crianças, porque elas já estão inteiradas naquele assunto, elas gostaram, elas se divertiram. Então, quando elas forem fazer a atividade ela tem a ver com aquela roda de conversa. Então, a criança ela vai ter um interesse muito maior. Agora, se você, por exemplo, faz uma roda de conversa, todo mundo fala, bom, agora cada um no seu lugar que eu vou dar lição. E aquela lição não tem nada a ver com aquela roda de conversa, gente, você não está interagindo em nada. E você não está desenvolvendo a moral na criança, tá? O mercado, o mercado de trabalho, pessoal, inclusive, ele exige mais do que apenas cumprir ordens hoje, né? Ele exige pessoas que pensem por si mesmas, que tomem decisões criativas, que estejam sempre se atualizando. A escola está formando pessoas que não estão atendendo às necessidades do próprio mercado profissional. Então, assim, hoje o mercado de trabalho ele exige uma competência muito maior do que antigamente. Né? Aquela coisa assim de você ir lá e fazer só uma função. Não, hoje você tem que fazer, às vezes, várias funções dentro de uma empresa, porque o seu trabalho, inclusive, exige isso. E hoje a escola ela está formando pessoas que elas não estão atendendo sequer as necessidades desse mercado profissional. Por quê? Porque não está formando um cidadão autônomo, uma pessoa que tem condições de se virar sozinho. Tudo a pessoa tem que perguntar, tudo ela tem que esperar, tudo ela tem que esperar uma ordem, tá? Então, assim, a escola hoje ela não está dando conta de formar esse cidadão que o mercado de trabalho pede. Tá? Então, cidadão autônomo, o mercado de trabalho não está pedindo nenhum ET, assim, nenhum cara que seja MBA lá em Harvard. Tá? Até pede, mas a questão é, a escola não está formando, o trabalho de hoje ele pede uma pessoa autônoma, uma pessoa crítica, uma pessoa que tenha atitude. Uma vez, pessoal, teve uma entrevista de emprego, não minha, mas eu ouvi falar que teve uma entrevista de emprego e tinha lá umas 30 pessoas dentro de uma sala. E aí, a empresa, ela cozinhou 30 ovos cozidos, 50, sei lá quantos. Deu um ovo cozido para cada pessoa e uma colher. E as pessoas tiveram que colocar aquele ovo na boca. E aí a pessoa, o ovo não, a colher na boca, colocou a colher na boca e ficou segurando o ovo. Assim, ó. E todo mundo ali começou a pensar, meu Deus. Aí o instrutor falou assim, espera um pouquinho que eu já volto. E ele saiu da sala. E as pessoas ali, tipo assim, nossa, o que isso tem a ver com a entrevista de emprego, né? De repente, pessoal, soou um alarme. E aquele alarme de incêndio ali, e aí começou a falar, atenção, todo mundo aí, ó, saindo do prédio, aquela coisa assim, e tocando aquele alarme. Um rapaz ou uma moça soltou aquela colher com aquele ovo, abriu a porta e falou, vamos, incêndio, incêndio. E tirou todo mundo da sala ali, o pessoal meio preocupado com a entrevista e tal. Esse rapaz foi contratado, ou essa moça, não lembro ao certo. E por que foi contratado? Porque era esse o teste. Ver qual a atitude de um funcionário diante de uma situação problema. Então, assim, o funcionário que tem uma atitude, que ele procura resolver o problema, ainda que ele não consiga resolver, mas pelo menos ele tentou. Eu gosto sempre de fazer indicações, e tem uma série brasileira no Netflix, que ela, na verdade, é uma série até baseada naqueles filmes americanos, né? Muito bacana, chamada 3%. A maioria das pessoas já assistiram, quem não assistiu vale a pena. Inclusive, eu vou fazer até uma propaganda aqui agora, o Netflix aí devia me dar assinatura de graça. Que agora em agosto de 2020 vai sair a quarta temporada já, né? Então, assim, pessoal, lá se baseando na primeira temporada, né, que tinha um monte de jovens que tinha que fazer um teste lá, eu não vou esticar muito porque eu acho que vale a pena vocês assistirem, vocês vão gostar. Mas tinha uma cena que tava o grupo de jovens ali e eles tinham que desvendar um crime fictício, mas eles tinham que desvendar um crime. Aí eles ficaram ali debatendo aquela coisa, a linha, e ninguém conseguia resolver e tal. Aí tinha uma pessoa que ela estava sentada lá, assim, sem fazer... Dois, né, que estavam sentados assim, sem fazer nada, e todo mundo se matando lá, tentando resolver o problema, e eles sentados. Aí quando chegou no final, que eles resolveram lá o problema, uma das pessoas que estava sentada ainda tinha uma incógnita.
E aí uma das pessoas que estava sentada pegou e falou assim, ah, porque fulano é assim, assim, assim. Aí todo mundo olhou para ela, aí foram lá e viram, ah, realmente é isso. E quando chegou no final, para eliminar, tinha que eliminar uma pessoa. E aí quem foi eliminado? Aquele que não falou nada. E aí aquele que não falou nada, ele chegou e falou assim, mas a fulana também não fez nada. Falou, mas pelo menos ela tentou. Aí ele falou, mas o fulano ali deu a resposta errada. Então, mas ele tentou fazer alguma coisa, você nem tentou. E isso, gente, o mercado de trabalho hoje, por exemplo, ele pede, né? A pessoa que tem atitude, ainda que a sua atitude ali, ela não gerou um resultado positivo, mas você pelo menos tentou fazer. É melhor do que aquele funcionário que fala assim, não, mas eu não fiz porque vai que desse errado, né? Então, na Bíblia também tem uma palavra que tem uma parábola lá que fala sobre a questão dos 10 talentos, né? Que um homem lá deu 5 talentos, era como se fosse dinheiro, né? Cinco talentos, R$ 5, vai, para cada um. E pediu que guardasse. Uma pessoa foi lá, colocou na gaveta e guardou. A outra falou, mas se eu ficar com esse dinheiro até ele voltar, esse dinheiro vai desvalorizar. Então a pessoa foi lá, investiu o dinheiro, tá. Quando ele chegou, tinha R$ 50. Aí a outra pessoa não tinha nada. Aí ele pegou, foi lá e deu a razão para aquele que investiu o dinheiro. Porque aquele outro ali ficou com medo, né, tal. Aí você fala assim, mas puxa vida, o cara só pediu para guardar, o outro só guardou. Pois é, mas o segundo ali que pegou o dinheiro, ele investiu, ele garantiu o quê? Que aquele dinheiro não desvalorizasse, ou seja, ele teve uma atitude. Da mesma forma, pessoal, as empresas pedem hoje, a escola hoje não está correspondendo, ela não está formando esses seres com atitude hoje. Tá? Ela está formando ali no ensino tradicional aquele ser humano realmente baseado em regras, em tirar nota nas provas, tudo, mas que quando ele cai no mercado de trabalho ele não tem condições de competir com aquilo que o mercado pede. Tá? Então eu gosto sempre de dar esses exemplos assim, para vocês poderem fazer aquela comparação, associação com as coisas, para poder não esquecer o conceito. Piaget diz que as pessoas verdadeiramente autônomas, elas são raras. É claro, a vida inteira nós vivemos em um ambiente autoritário. Quando não era a escola, era a mãe, o pai, que dizia que você tinha que obedecer, né? Que o pai é quem manda. Então sempre teve aquela coisa autoritária, né? Então hoje você realmente não vai ter autonomia, porque tudo você dependeu ali da autorização do pai e da mãe. Os limites, pessoal, eles vão situar. Espera só um pouquinho, que eu acho que eu estou entrando em outro tema agora aqui. Ah, tá. Não tô não. É isso mesmo. Vamos lá. Os limites, eles vão situar a criança no espaço social. E é preciso determinar os espaços da mãe, do colega, da professora. No desenvolvimento moral, para Piaget, os limites, eles são necessários e precisam existir. A criança necessita disso para ela sentir, né, se sentir amada, protegida, para chegar à autonomia. Ela precisa primeiro dos seus próprios limites. Então, ela precisa primeiro dos limites colocados pelo adulto, depois ela irá construindo os seus próprios limites. Então, assim, pessoal, a criança, é que tem um tema lá embaixo, lá no texto, que fala sobre limites, a gente, na próxima aula, vai falar sobre ele. Eu achei que eu tinha cortado aqui, mas não. Então, assim, quando eu falo sobre limites, pessoal, é importante que a criança tenha limites, né? Que ela não seja, como eu falei lá, aquela questão, não sei se foi nessa aula ou na primeira, que eu falei da questão da babá, né? Você não pode ir lá para deixar a criança com a babá, porque tudo que ela pede, a babá tem que dar. Então ela vai achar assim, eu posso comer bolacha a hora que eu quero. Eu conheço várias crianças assim. Eu já fui em várias casas que eu topava com crianças assim. Era a hora do almoço, a criança estava comendo um pacote de bolacha, chupando um sorvete, né? Então quando chega na hora da comida, a criança não tem fome. E aí vai o reloginho biológico dela vai definhando, porque quando chega de tarde, a mamãe e o papai vai tomar um cafezinho, ele não quer comer a comida, ele quer tomar o café. Então, ou seja, ele vai pulando etapas, pulando refeições, ele vai sempre achando que ele pode fazer o que ele quer. Tá? Então, o limite também é importante. Né? E a criança pediu a bolacha, né? A babá tem autonomia ali, com a autorização dos pais, de chegar e falar assim, não, agora você não vai comer, mas eu quero. Então, se você chorar, eu ligo para o pai, eu ligo para a mãe, aviso eles, e aí você vai ter que explicar para eles. Então, a criança tem que entender. Né? Entender ali que nem tudo que ela quer tem que ser na hora que ela quer. Porque eu quero aquele brinquedo, tal. Não, agora não é hora, porque o tempo que a gente vai demorar para montar é o tempo que vai dar a hora de você ir para a escola. Né? Por exemplo, um ferrorama, né? A criança quer brincar com ferrorama, bem agora. Tá, só que esse ferrorama agora ele não é viável. Por quê? Porque não vai dar tempo de montar ele e você brincar antes de você ir para a escola. Então, ferrorama agora não dá. Tá? Ferrorama vai ter que ser outro momento.
Então, assim, a criança precisa entender isso, os momentos que dá para ela fazer as coisas, os momentos que não dá. E esses limites, eles são de suma importância para o desenvolvimento da criança, para que ela entenda ali que, né, não pode fazer é, é, as coisas, o mundo não gira em torno dela. E ela primeiro, ela precisa aprender a respeito dos limites que são colocados pelos adultos, para depois disso ela começar a construir seus próprios limites, né? O que ela realmente acha que deve ou não fazer. Vamos lá. Sair da, sair da moralidade, pessoal, das ações da escola no espaço institucional e pensar no social, identificar os problemas da comunidade e pensar em formas de ajudá-la, envolver os pais em determinadas ações na escola que transformem esse ambiente, tá? Então, eu dei uma comida de bola aqui que eu misturei uns temas aqui que não podia, mas assim, quando você fala sobre sair da moralidade da escola, né, das ações da escola no espaço institucional, e pensar no social. Quer dizer o quê? Gente, você não pode trabalhar só aquela questão assim de matemática, português, falar assim, não, eu estou trabalhando na moral porque eu estou trabalhando aqui as matérias que eu tenho que ensinar. Você tem que começar a pensar no contexto social, pensar na criança como um ser humano, como um ser com histórias, com experiências de vida, tá? Então é muito importante esse tipo de entendimento, que o professor trabalhe isso, pense na criança como um ser social, identificar problemas na comunidade, para a gente trabalhar a partir dessa relação da comunidade, pensar em formas de ajudá-la, envolver os pais, né, em determinadas ações, para que a escola se transforme nesse ambiente de construção da moralidade. Tá? Então é muito importante isso, que a escola veja, trabalhe o seu lado social aí. Agora, pessoal, deixa eu ver como é que está aqui a nossa aula, está com 22 minutos. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre amor, temor e respeito. Ao mesmo tempo que eu amo, eu também temo. Esse sentimento é o respeito. Para Piaget, todo respeito é uma mistura de amor e de temor. Piaget percebeu que as crianças pequenas elas têm um sentimento que elas chamam de sentimento de obrigação, de aceitação interior a uma norma, a uma recomendação dos adultos. Por exemplo, se a criança vai colocar a mão na tomada e a mamãe e o papai diz assim, não pode, né? A criança sabe que lá não é para mexer. Tanto que às vezes ela mexe escondido ou então ela olha para a mãe ali, né? Então, assim, as crianças pequenas, elas têm muito aquela questão assim, daquele sentimento de obrigação. Então, ela ama o papai e a mamãe, mas ela também tem medo. Então, ela não é que ela tem uma moral, assim, não vou mexer porque é errado. Não vou mexer porque a mamãe falou que não pode mexer. Até ela levar um choque ali, ela não vai perceber. Então, muitas vezes, né, a criança. Eu já levei choque na tomada porque enfiei um prego lá quando era criança. Por quê? Porque a avó falava, não podia colocar. Eu fui lá bestão, fui lá, coloquei lá, tomei-lhe um choque, nunca mais coloquei prego na tomada. Então, construí a minha moralidade através do choque ali. E muitas vezes acontece isso com as crianças, né? A criança se corta porque ela vai mexer com uma faca quando a mãe falou para não mexer, né? E assim, tomara a Deus que nunca seja uma coisa grave. Mas muitas vezes a criança ela aprende através dos erros dela, das experiências negativas que ela vai tendo. Mas até ela ter uma experiência dessa, e nós não torçamos aqui para que isso aconteça, ela vai desenvolver o que? Ela não vai mexer numa tomada porque, por exemplo, a mãe falou que não pode mexer, né? Faz dodói. Mas a criança não vai ter essa concepção de que vai fazer mal a ela. Ela não faz porque a mãe falou, tá? E a questão do adulto, gente, é trabalhar isso através do quê? Do amor, né? Sempre explicar, olha, não pode, tal. Não é chegar e fazer igual muitas mães fazem, que a gente vê aí, que, meu Deus, eu fico com os cabelos em pé quando eu vejo. Que a mãe fala assim, não, vai ser besta mexer não, viu? Seu burro, seu tonto. Né? Não pode falar assim com a criança, você tem que chegar com amor. Olha, você não pode, se você mexer, se você mexer, você vai apanhar. Não é isso. A criança vai falar assim, caramba, eu não vou esperar a hora que a mãe não estiver perto, eu vou mexer. Aí eu não apanho. Não, tem que chegar com amor, falar, olha, filhinho, não pode mexer. Se você mexer lá na tomada, você vai levar um choque. Choque, ó, faz dodói na criança. Saber que pode até matar a criança? Não pode, viu, filho? E assim que ensina o professor na sala de aula também.
Olha, você não pode brigar com seu coleguinha, se você ficar balançando a mesa, você vai apertar o dedinho, aí vai machucar. Tu não, ó, não balança a mesa não. Não pode chegar e falar assim, ó, não balança a mesa, isso aí não é sua, se quebrar vai pagar. Tu não pode ser assim, a gente tem que trabalhar com amor, com carinho, tá bom? Para que a criança consiga absorver realmente o porquê dela não poder mexer com aquilo e assim, gente, entender realmente assim, a desenvolver a moral dela, tá? De que aquilo realmente não pode, é errado, vai fazer mal a ela. Jean Piaget, pessoal, descobriu que para a criança ter esse sentimento de aceitação interior a uma norma, deixa eu ver se foi o Jean Piaget mesmo, antes que eu fale besteira aqui, foi ele mesmo. Jean Piaget, pessoal, ele descobriu que para a criança ter esse sentimento de aceitação interior a uma norma, a uma regra, é preciso que haja duas condições simultâneas. E as duas condições são que, primeiro, essa criança ela passa a estar acostumada a receber normas e recomendações que são comuns, como não mexer na tomada, por exemplo, não atravessar a rua sozinha, não brincar com faca. Essa criança ela está acostumada primeiro a receber os limites, receber normas, né? O segundo fator que faz com que essa criança apresente esse sentimento de obrigação é que ela só vai ter aceitação interior a uma regra quando essa norma parta de uma pessoa que ela respeita. Ela só tem aceitação interior a uma norma se vem de uma pessoa que ao mesmo tempo ela ama e teme. Então, assim, pessoal, chega um estranho, olha para uma criança, a criança se esconde atrás da mãe, né, do pai, cara, tem medo daquela pessoa. Mas só o medo não é suficiente, porque ela não tem sentimento nenhum, porque ela não conhece aquela pessoa. Então, se aquela pessoa falar assim, vem cá dar um beijo no tio, a criança não vai. Por quê? Porque ela não vai? Porque ela não conhece, ela não confia na pessoa, né? Então, diferente do pai e da mãe. É uma pessoa assim, agora se o papai e a mamãe falar, vai lá dar um beijo no tio, a criança sai de trás da mamãe e dá um beijo. Então a criança, ela aprende através do amor, tá? E ela vai construir a moralidade dela através do amor. Se o papai e a mamãe falar, olha, você não pode falar com pessoa estranha, tá? Porque você não sabe, às vezes a pessoa é malvada, vai fazer bem, vai fazer mal para você. A criança ela não vai, ela vai obedecer o pai e a mãe. Agora, se chega o papai e a mamãe e fala assim, se você chegar perto e eu ver você conversando com alguém, tu vai levar uma lapada no pé da nuca. A criança, ela vai falar assim, ela não vai entender que é errado conversar com um estranho porque é perigoso. Ela vai entender que é errado conversar com estranho porque a mãe falou que é errado. Então, em algum momento, ela vai achar assim, pô, vou conversar com estranho porque minha mãe não está olhando. Né? Então, a criança, na verdade, ela só vai ter aceitação se aquela norma, se aquela regra vier de uma pessoa que ela ama e teme. A gente fala ama e teme por quê? Porque a criança, ela não pode só temer, como eu falei, a questão do estranho, né? Ela teme o estranho, mas não ama o irmão. Ou o contrário, né? A questão só o amor também não funciona, porque, por exemplo, a criança, ela ama o irmão dela, mas ela não obedece o irmão dela. Ela não teme ele. Ela sabe que está no mesmo nível, tá? Então tem que ter o conjunto ali do amor e do temor, para a criança poder realmente respeitar as normas faladas ali, né? Pedidas. Esse primeiro respeito, Piaget chama de respeito unilateral. É um respeito de um lado só, que a criança tem pelo adulto. A criança vê o adulto como mais forte, como aquele que sabe mais. Então, esse respeito é uma relação assimétrica entre o adulto e a criança. A criança, por exemplo, nunca vê o professor como uma pessoa igual a ela. Ela sempre vê o professor como aquele que sabe mais. Entre os colegas, ela discute, mas se o professor falar, é isso, está errado. Então, elas não vão questionar. Com o pai se dá no mesmo, é uma relação desigual. A criança nunca vê o adulto como um igual. Se respeito é uma mistura de amor e temor, o temor do respeito unilateral é o seguinte: a criança ela tem medo de ser punida, tem medo de ser censurada e principalmente tem medo de perder o amor dos pais. Então o que a criança faz? Ela obedece o papai e a mamãe porque ela tem medo que o papai não ame mais ela, tá? Mas ela não vai ver o pai e a mãe como um igual, ela não vai procurar negociar nada. Por quê? A menos os pais de hoje, né? Que realmente aí está uma negação. A maioria dos pais de hoje aí realmente quer tratar o filho de igual para igual ali como coleguinha, então o filho não vai respeitá-lo. Mas se o papai e a mamãe educar o filho, amar o filho, mas realmente trabalhar essa questão de construção da moralidade, dos limites, a criança sempre vai ver o papai e a mamãe como um ser superior ali, um ser que sabe mais, então ele precisa obedecer o papai e a mamãe. À medida que ele vai construindo o seu desenvolvimento moral, isso vai modificando.
Pessoal, nós vamos ficar por aqui porque esta aula já está com 30 minutinhos, tá? Então nós vamos para a terceira parte aí para concluir o tema, talvez dê para concluir na terceira parte, porque também não dá para fazer aula muito longa que fica cansativo. Tá? Então a gente toma uma aguinha, faz lá um pipizinho e já volta para a terceira aula, tá bom?